Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, envolva-nos a todos nesta manhã agradável, que sintamos também a presença dos benfeitores espirituais, que em nome do Cristo aqui se fazem junto de nós, a nos trazerem essas vibrações tão doces, tão suaves do Evangelho, que nos revigoram o espírito e as forças para a caminhada. Que a gente possa se renovar aqui, se refundir junto a esse clima de fraternidade, de alegria e de esperança que a todos nos embala. Antes de iniciarmos a reflexão, gostaria de agradecer na pessoa dos queridos amigos, irmãos do coração, Léo, Vanessa, o convite que nos foi feito, a acolhida, abraçando também a todos que aqui se fazem presentes nesse grande amplexo de amor, sejam eles encarnados ou desencarnados, que todos nos sintamos unidos sob as bênçãos do Senhor. E para a nossa reflexão nesta manhã, vamos recorrer a uma passagem, a um dos momentos bastante conhecidos do Evangelho, que nos foi registrado pelo evangelista João, e somente por ele, no capítulo de número 4 do seu texto, do seu Evangelho, quando ele nos descreve a passagem de Jesus pela Samaria. Aliás, um caminho que não era o mais comum. Os judeus, nesse percurso entre a Galileia, que ficava mais ao norte, e a Judeia, que ficava mais ao sul, onde estava a cidade de Jerusalém, geralmente eles desviavam da Samaria, que ficava entre essas duas localidades, por conta de uma série de disputas, de antagonismos existentes entre samaritanos e judeus, que tinham uma mesma origem, uma mesma ascendência, quando lembramos das 12 tribos, né? Depois a separação dessas tribos e tudo mais, então evitavam tanto quanto possível esse contato. No entanto, Jesus fazia questão, fez questão em alguns momentos de passar justamente pela Samaria, não seguindo o caminho mais tradicional, que era aquele caminho que se deslocava mais para o leste, margeando o Rio Jordão, até porque era um caminho mais ameno, menos agreste. Jesus passava ali pela Samaria, e passando pela Samaria, ele nos legou algumas lições muito belas no Evangelho, sobretudo essa que nos serve de reflexão hoje. O conhecido encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali junto do poço de Jacó, onde se estabelece um diálogo muito interessante. Mas nós vamos nos ater aqui a uma parte do diálogo e, principalmente, a uma das frases de Jesus nesse diálogo, que parece um pouco fora de contexto. Aliás, esse diálogo ele é muito interessante porque parece que Jesus muda de assunto de maneira muito abrupta. Parece não haver conexão em determinados momentos entre o que ele falou no versículo anterior e o que ele fala no versículo seguinte. Porque ele começa falando com a mulher samaritana de água, da água daquele poço, da água que ele vem trazer. De repente ele começa a falar dos maridos da samaritana. O assunto parece que dá uma guinada, parece não existir nenhuma conexão entre os temas e, no entanto, quando a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo que tudo ali se conecta. E essa outra fala de Jesus, ela também se dá mais ou menos nesses termos, né? Seguindo um pouco no diálogo, quando os discípulos que haviam ido até a cidade buscar alimento retornam, eles oferecem alimento a Jesus. Era jornada difícil, eles deviam estar ali cansados. Quando eles param à beira do poço, Jesus ali fica, os discípulos vão até a cidade comprar alimento, e é então que Jesus encontra a mulher samaritana, tem o diálogo com ela, o que até espanta um pouco os discípulos quando retornam, porque não era comum ali, ainda mais um judeu, tendo um diálogo, quanto mais com uma mulher samaritana. E eles voltam e oferecem alimento a Jesus. E Jesus tem uma resposta interessante.
naturalmente, profundamente simbólica. Ele diz, olha, não quero alimento. Eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. Aí os discípulos se voltam para alguém que estava ali, né, para os circunstantes, e perguntam, alguém trouxe comida para ele? Alguém trouxe alimento antes de nós para ele? E Jesus, então, esclarece, complementa, dizendo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir-lhe ou executar-lhe a obra. Uma das mais belas e profundas reflexões que o Cristo nos legou, como a nos dizer que à medida que o espírito avança na jornada evolutiva, aquilo que o nutre, aquilo que está na base da sua vida, que o mantém e sustenta, é justamente a comunhão com o Pai, na fiel execução dos seus desígnios. Há algo pelo que nós estamos aqui labutando por compreender e sentir. Os vazios, as angústias, os desânimos que vamos sentindo no atual estágio em que nos encontramos, derivam em essência, se formos ao fundo da questão, dessa ausência de comunhão profunda. Porque se com ele comungássemos, na amplitude do amor que nos oferta, se a ele sentíssemos mais vivo e presente em nós, em nossa consciência, na paz do coração que nos pode ofertar o Senhor, nossos problemas se solveriam, se resolveriam de maneira assim impressionante. Então, muito das nossas angústias de agora nasce dessa incompreensão ainda de que aquilo que de fato irá nos saciar, preencher, satisfazer, não são as buscas do mundo, não são as posses efêmeras que vêm, que passam, ou as sensações atinentes aos sentidos do corpo. A grande sede do Espírito é uma sede de Deus, de eternidade, de comunhão, que é o que ele havia dito para a mulher samaritana. Quem desta água beber, terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, este não mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a eternidade. Ou seja, é a descoberta da saciedade em nós. Não no que recebemos ou buscamos fora de nós, mas no que brota de nós. Deus refletido, Deus expresso, Deus canalizado por meio da criatura que a Ele se vincula. Isso é o que preenche uma alma. Essa é a sede mais fundamental do Espírito, que, nos estágios de ignorância, ele busca saciar com os prazeres, com as conquistas materiais, que têm a sua razão de ser, são parte do processo, mas que jamais poderão substituir em nossa vida, em nosso coração, o que é anseio do Espírito. Então é isso que Jesus vem falando e traz, complementando essa reflexão. O meu alimento, portanto, é esse, é cumprir a vontade do meu Pai. E aí, o que nos chama a atenção é o versículo seguinte. Porque, mais uma vez, Jesus parece fazer essa mudança brusca de rumo na conversa. A gente parece não conseguir encontrar uma conexão entre o versículo subsequente e esse anterior. Porque ele vinha falando de comunhão com Deus, ele vinha falando desse alimento. De repente, ele fala assim para os discípulos, nesse versículo seguinte, né? Não dizeis vós que faltam 4 meses para a ceifa? Esse é o versículo 35 do capítulo 4. Pois eu vos digo, levantai os olhos e olhai para essas terras, pois que já estão brancas para a ceifa. Aí a gente fica pensando, mas espera aí, estava falando de pão, de alimento, de repente ele começa a falar de ceifa. 4 meses para a ceifa? Ceifa do quê? Ceifa onde? Olhai para essas terras, que terras? Já estão brancas para a ceifa. Alguém poderia pensar, e certamente foi o primeiro entendimento ali dos que o acompanhavam, dos próprios discípulos, devia estar perto da ceifa de alguma planta, de alguma coisa ali da região que eles conheciam. Falta 4 meses para
a época de colheita do trigo ou de alguma outra coisa que ali existia. É a primeira interpretação, é a análise mais literal, superficial do texto. Jesus falando de algo que fazia parte do cotidiano deles. Ano a ano, tal mês, tal período era o período da ceifa de determinada planta, de determinada seara. Mas, por óbvio, como em tudo aquilo que Jesus nos legou, tudo aquilo que ele falou, ele nos projeta para reflexões profundas, atemporais, universais e materiais. E é preciso, portanto, com o auxílio do Espiritismo, com o entendimento das leis espirituais, das leis morais que nos regem os destinos, tentarmos entender o que ele nos fala. O que ele quer dizer com essa ceifa, com essas terras já brancas ou já preparadas para a ceifa? E, sobretudo, o convite: levantai os olhos. Qual a relação disso com o versículo anterior? Com o assunto sobre o qual ele vinha falando? É isso que nós vamos buscar fazer aqui, claro, dentro de uma margem que nos seja possível por hora de compreensão. É o que tentaremos fazer com o auxílio do Espiritismo. Recorrendo primeiramente àquele que vem sendo para nós, já há muitos anos, desde que iniciou essa seara, juntamente com aquele que lhe serviu de intermediário no mundo, desde que ele iniciou essa seara de explicação do Evangelho para nós outros. Vamos recorrer ao nosso querido Emmanuel, que nos ajuda a alcançar essa essência espiritual das lições de Jesus. E ele tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo de número 10, em que ele vai se debruçar, convidando-nos também a refletir com ele, justamente sobre este versículo. João, capítulo 4, versículo 35. E Emmanuel coloca como título da mensagem aquilo que propusemos como título de nossa reflexão: levantai os olhos. E vejamos como Emmanuel vai iniciar as suas considerações, porque pelas pistas que ele vai dando, a gente já começa a entender o universo para o qual Cristo nos projeta, ou para o qual ele nos convida a partir dessa fala. Emmanuel começa a falar do mundo, com as demandas que o mundo tem. Diz ele que o mundo está cheio de emoções, de buscas, de procuras, ligadas àquilo que diz respeito ao mundo. No mundo precisamos nos nutrir, no mundo temos os cuidados relativos ao corpo, os cuidados, os esforços relativos à profissão, as posses materiais que recebemos para a nossa trajetória nesta existência, as questões ligadas ao sexo, à continuidade da espécie. São buscas, são emoções vinculadas a essas demandas, embora importantes, embora aí com a sua razão de ser, mas mais rasteiras, mais baixas, digamos assim, numa escala de vibração ou de importância para o espírito. Então ele diz que o mundo está repleto de emoções, de buscas nesse sentido. No entanto, continua ele, nossa vida não poderá se deter ou se resumir somente a isso. Ele já começa, portanto, a nos apresentar o sentido do levantai os olhos. Porque os olhos nas Escrituras, de um modo geral, são sempre uma representação da nossa maneira de ler a vida, de enxergar a vida. A sintonia que estabelecemos, os horizontes que alcançamos, o que buscamos, como apreendemos essa ou aquela circunstância. Os olhos, já dizia Jesus, são a candeia da alma. Se forem bons, estarás em luz. Se forem maus, quão grande não será a sombra. O que Jesus está estabelecendo aí? A maneira pela qual a gente vai enxergando a vida,
para onde majoritariamente projetamos a visão, e ele não fala de visão física, ele fala de visão espiritual, isso define o que faremos de nós. Se os meus olhos somente se voltam, se a minha visão espiritual, se as minhas buscas somente se voltam para o que é material, ou para o que é sombrio, ou para o que represente ainda imperfeição humana, o que estarei fazendo de mim espírito? Me libertando para os altiplanos da espiritualidade sublime ou me algemando ainda a estreiteza de uma vida materializada? Se o que busco ler diariamente diz respeito só a maledicências, assuntos frívolos, notícias infelizes, só o que destaca a imperfeição humana, os problemas do mundo, se me nutro só desse tipo de pensamentos e emoções, como estará o meu estado interno? Psíquico, luminoso? Estarei mais liberto em espírito? Estarei fortalecido para a caminhada, para as lutas? Por óbvio, não. Porque a altura em que estabeleço o meu olhar define a altura espiritual em que estarei. Se atrelo meus olhos só ao terra a terra, só ao chão, ao lodo do mundo, também o meu estado interno estará nesta condição. Se, por outro lado, atrelo a minha visão, as minhas buscas espirituais ao que diz respeito ao alto, ao que seja esperança, ao que seja luz, ao que seja instrução, ao que seja o bem, o aspecto positivo dessa criatura, dessa circunstância, como estará o meu estado interno? Refletindo a altura do meu olhar. Começamos a entender o levantai os olhos? Se minha vida se resume só às demandas da matéria, não serei eu um espírito desmaterializado. Estarei, por mim mesmo, me atrelando à impermanência da matéria, à fragilidade da matéria. Assim também o meu estado interno de felicidade, de paz, serão tão frágeis como frágil é a matéria. Tão efêmera a minha paz, a minha felicidade, como efêmero é tudo que diz respeito à matéria. Se os meus olhos espirituais só conseguem divisar prazer sensorial, conquista material, assim será o meu estado interno, refletindo a aflição e a angústia de não encontrar algo perene, duradouro, verdadeiro. Por isso, Emmanuel tem uma frase em que ele diz: o homem carnal, nas suas buscas puramente materiais, só consegue ver o que está morto ou o que vai morrer. Quem vive para a matéria, a sua percepção só alcança o que está morto ou vai morrer. E qual não é a aflição dele diante disso? Aquilo que é a fonte maior de felicidade ou de satisfação, ele sabe que vai acabar. Pode acabar amanhã, pode acabar a qualquer momento. Então ele vive a angústia de nunca contar com algo seguro. Ele tenta, de todo modo, se agarrar a isso, e a sua vida é esse apuro, é esse aperto, é essa inquietude constante, porque os seus olhos voltam-se somente para baixo. Aquele, porém, que levanta os olhos e que devassa, então, novos horizontes, mais impalpáveis, imateriais, porém, mais duradouros, mais reais, esse começa a descobrir o que é a felicidade, o que é a paz, inabaláveis. Incondicionais, porque não dependendo das condições ou circunstâncias vividas. São as almas que, enfim, começam a projetar sua vida em bases mais seguras. Como diz Jesus, a diferença entre construir a vida, a felicidade e a paz sobre a areia movediça do mundo ou sobre a rocha dos valores espirituais. Então é isso que Emmanuel começa a trazer nesse comentário.
dizendo que sim, é preciso reconheçamos o valor dessas buscas. Ninguém na Terra poderá viver completamente desatento às necessidades que o corpo apresenta, a nutrição, a profissão, as buscas materiais. No entanto, não devemos de modo algum reduzir a nossa visão, o nosso alcance ou horizonte de busca somente a isso. Porque então nossa vida refletirá essa limitação, essa fragilidade. É preciso estender a vista mais além, levantar os olhos, buscando algo mais transcendente. Por isso ele continua: há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Quando o Espírito, portanto, começa a levantar os olhos e desprender-se dessa vida mais rasteira apenas, das cogitações puramente materiais, é que ele começa a perceber junto de si, mais perto do que imaginava, as imensas possibilidades que Deus lhe dá de conquista real, de colheita, de paz e de felicidade, que geralmente ele julgava mais distantes. Por isso a fala, né, muito interessante de Jesus: olha, vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Pois eu vos digo, a ceifa já está aí. Se alguém entendesse só literalmente o que ele falava: mas como, Senhor? O trigo colhe-se daqui 4 meses. Não dá para colher agora. Ele então responderia: não é disso que eu estou falando. Sabe quando ele fala, o reino de Deus está próximo? Porque a gente sempre projeta a felicidade para depois disso ou daquilo. Para amanhã, o céu lá para frente. A oportunidade, depois que eu superar isso ou aquilo, depois que eu concluir esse ou esse curso, essa ou essa experiência, esse ou esse trecho da caminhada, a gente sempre vai colocando lá na frente. E Jesus está falando: não, está aí. Está aí do seu lado. Olha, veja de fato. A felicidade que você espera não está depois que você desencarnar e não tiver mais essa convivência difícil. Pelo contrário, está aí na convivência difícil. É aí que você vai colher a felicidade. A felicidade e a paz que você espera não está depois dessa enfermidade. Não, está aí, veja o campo. Ele está branco para a ceifa, é agora a hora de colher. É essa luta que te dá a felicidade, que te dará a conquista sobre si, a superação sobre si, e isso é o que você precisa colher. Então é a mesma ideia quando Jesus traz: o reino de Deus está próximo. Ele fala muito mais ao alcance de nossas mãos e de nossa realização do que imaginamos. Porque a gente sempre vai postergando deveres, compromissos, mergulhos, responsabilidades, mesmo a felicidade e a paz. Sempre esperando algo mais à frente. Sempre esperando que algo aqui se resolva para que então sejamos mais felizes. E Jesus está dizendo: não, veja bem, olhe bem, enxergue. Já está aí, se você souber enxergar. Se você souber se desprender de uma visão tão material e tão estreita e ver as oportunidades com que Deus já nos tem beneficiado. Oportunidades geralmente ocultas ou revestidas de aparente dificuldade, de aparente fonte de incômodo, de infelicidade. Geralmente ali estão as melhores oportunidades de colheita de algo duradouro em nossas vidas, para os que souberem levantar os olhos, enxergar mais a fundo, ver em maior profundidade, ver com os olhos do Espírito. De certo modo, portanto, o que Jesus está dizendo é que, em geral, estamos cegos, temos estado cegos para as bênçãos com que Deus nos visita, buscando-as nessa ou naquela circunstância que julgamos ser as melhores, quando as que já nos têm visitado já trazem consigo aquilo de que realmente precisamos, mas não temos sabido ainda enxergar.
E um dos grandes trabalhos do Evangelho em nossas vidas é justamente ajudar-nos a treinar a visão, para ver a felicidade e a oportunidade ao nosso lado. A ocasião da colheita e da ceifa, já aqui, já agora, e não mais além. Isso me faz lembrar uma outra passagem que, de certo modo, está muito conectada a essa passagem que estamos estudando. Marcos capítulo 8, do versículo 22 em diante, nós temos a chamada cura do cego de Betsaida. Nós temos a cura do cego de Jericó e temos a cura do cego de Betsaida. E a cura do cego de Betsaida, ela é muito interessante porque ela tem algumas particularidades. Então Jesus está se aproximando com os discípulos da cidade e ele é buscado por algumas pessoas que trazem ali um cego para que ele fosse curado por Jesus. E Jesus, ele não apenas o cura, ele faz toda uma movimentação, digamos assim, que tem implícita em si informações muito valiosas para nós. É o que a gente chama no contexto do Evangelho de uma encenação simbólica. Jesus não somente ensinava pelo que falava, mas até pela gestualidade. Algo que era comum até nos profetas, quando voltamos ao Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas vezes recorriam a esse recurso de ensino que era conhecido como parábola de ação ou parábola simbólica. O que Jesus faz? Ele pega o cego de Betsaida, o afasta da aldeia, o leva para longe da aldeia de Betsaida. E ali impõe-lhe as mãos, aplica-lhe a saliva nos olhos, impõe-lhe as mãos e pergunta: consegues ver? E o indivíduo diz: olha, já vejo alguma coisa, mas ainda vejo as criaturas como árvores que andam. Então, uma visão gradual, parcial que foi adquirida. Jesus mais uma vez lhe impõe as mãos. E agora? Então, e aqui é um detalhe muito importante, Jesus lhe impõe as mãos por uma segunda vez e o faz olhar para cima. E pede, levantai os olhos. E então pergunta: e agora? Agora eu vejo as criaturas pormenorizadamente, com profundidade. E então Jesus tem uma orientação para ele nos seguintes termos: olha, vá e volta para a tua casa, mas não entre na aldeia. Olha a conjunção de cenas e de passos. O que nos leva a adoecer? Fundamentalmente, alguma desatenção para com a nossa casa, algum distanciamento para com a nossa casa, a mais legítima e verdadeira das casas, que é a mente, o coração. Por isso, a orientação ao final: vai e volta para a tua casa. Mas Jesus, de maneira aparentemente até paradoxal, diz: mas não entre na aldeia. Porque o que representa ali a aldeia? Por que Jesus, antes de lhe impor as mãos, o afasta da aldeia? Porque às vezes nós nos cristalizamos em determinadas zonas de habitação mental. A gente se prende a determinadas visões, a determinadas compreensões, determinadas cristalizações do sentimento, da análise, e ali ficamos estagnados nessa aldeia mental, cegos, iludidos, sem perceber o que nos cerca, sem compreender o que nos acontece, sem entender a maneira pela qual o Cristo está atuando. Então, a fim de que haja cura de fato, é preciso renovar a habitação mental, mudar de aldeia, sair das zonas mais baixas. Minha vida se resume só isso, só trabalho material, só dificuldade de convivência no lar, só isso. Eu vou vivendo só aquele universo, não consigo sair daquilo. Se não saio daquilo, não saio da consequência daquilo. Foi a enfermidade. Então Jesus pede uma renovação de aldeia, mudança de faixa mental, de altura de percepção da vida. É a mesma ideia do levantai os olhos.
Olhai por meio de outros pontos de vista. Vede a vida, vede os outros de mais elevada altura. Mudai as perspectivas. Renova a tua mente e com isso o teu olhar, a tua percepção. Estuda para compreender, ora para se elevar, serve para aprender a amar e a perdoar. Isso é mudar de aldeia, é sair de um estado, subir de faixa, é levantar os olhos, veja mais além, não se detenha tanto no que é mesquinho, no que passa, não sofra tanto por aquilo que é tão efêmero. É isso que ele está falando, né? O que nos faz lembrar daquela mensagem de um espírito amigo que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sabe ser Joana de Ângeles, que adotava esse título, né? Tem essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela fala da paciência, no capítulo 9, item 7. E ela diz assim: eu sei que a vida é difícil, que ela é composta de uma série de, ela diz, 1000 nadas, que se assemelham a pecadas de alfinetes que acabam por ferir. Então, essas pequenas coisas da vida, esses alfinetezinhos, essas picadas, essas coisinhas de cada dia, que no somatório geram as angústias, geram as dificuldades de convivência, geram, né, as hesitações. A vida, bem eu sei, é difícil, diz ela. No entanto, ela prossegue, se atentarmos para os deveres que nos cabem, para as consolações e compensações que recebemos, haveremos de compreender e de concluir que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. E o fardo, conclui ela, parece menos pesado quando erguemos os olhos para o alto do que quando curvamos para a terra a fronte. Olha que visão profunda. Ela está dizendo que as nossas dores e as dificuldades terão a medida, ou serão mais ou menos pesadas, conforme para onde voltamos o nosso olhar. Se eu olho para a vida material somente, se eu volto os meus olhos para a terra, minha fronte se curva para a terra, o fardo me esmaga. Parece pesado. Se o meu ponto de vista não consegue escapar dos estreitos liames da vida material, a vida nos esmaga. As angústias existenciais são enormes. Os problemas incontornáveis, insuportáveis. Para aqueles, porém, que olham para o alto, que erguem os olhos para o alto, como? Ela disse, atentando para os deveres que nos cabem, somando consolações e compensações, isto é, buscando o que de melhor a vida tem nos dado e para os quais estamos cegos, ou temos estado cegos, se assim fizermos, erguendo a nossa mente pelo trabalho, pelo estudo, a novas faixas, a gente vai ver que o que era pesadíssimo vai tornando-se mais leve, suportável, contornável. É o mesmo que Kardec vai dizer na bonita mensagem O Ponto de Vista, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A depender do ponto de vista em que nos colocamos, a vida será mais ou menos penosa. Nossa esperança será mais ou menos viva e poderosa para nos sustentar. Quem vincula-se só ao lodo do mundo, quem chumba os pés ao solo na vida puramente material, não consegue ver além do vale em que se encontra. Quem sobe, porém, a montanha dos testemunhos, pelo estudo, pela oração, pelo serviço, do alto da montanha vê muito além dos vales, muito além da bruma que toma o vale, vê o sol resplendente no alto e os campos verdejantes que nos esperam para além dos vales. Isso é levantar os olhos, isso é erguer o espírito, sursum corda, já se diz, levantemos os corações, e veremos Deus mais vivo e presente do que nunca junto de nós. Por isso ela conclui, quando erguemos os olhos para o alto, o fardo menos pesado parece do que quando curvamos para a terra a nossa fronte.
É isso que Jesus está dizendo. Levantai os olhos. É isso que está expresso na cura do cego de Betsaida. É preciso afastarmos-nos dessas aldeias em que temos habitado, a aldeia do desânimo, a aldeia do pessimismo, a aldeia da mágoa, a aldeia do ressentimento, a aldeia da maledicência. É preciso que deixemos essas aldeias, buscando novas altitudes com Jesus. Mas também é preciso voltemos para a nossa casa. O que não temos visto em nós, o que não temos olhado em nós, muitas vezes será motivo de não conseguirmos enxergar fora de nós a vida que nos espera. O Cristo que nos visita. A cegueira para conosco traduz-se na cegueira para com as bênçãos divinas. O que não quero ver em mim me impede de ver o que Deus reserva para mim. Quando de fato olho para mim, volto ao meu lar, conheço o meu coração e a minha mente, eis então que a vida se abre e vejo de repente a presença divina que me tem envolvido de tantas maneiras, por tantos modos, e para a qual vinha me fazendo ingrato, porque cego. Mas a misericórdia do Cristo assim tem operado conosco, tem nos buscado nas Betsaidas em que temos morado, nos tirado de lá. Tem Ele colocado as suas mãos sobre nós, sobre a nossa vida, por meio de um amigo, de uma leitura, do centro espírita, do conhecimento espírita. É Ele a colocar as mãos sobre nós, sobre os nossos olhos, perguntando-nos: consegues ver um pouquinho melhor agora? Consegues ver um pouquinho mais além agora? Seus olhos já conseguem enxergar um pouquinho além da dor, um pouquinho além da dificuldade e ver o que lhe espera depois disso? Consegues ver que a felicidade não está além, depois, para mais adiante, mas está aqui agora, a ser colhida? Levantai os olhos e vede que as terras, o campo de serviço já está branco, já está pronto para a ceifa, só falta o ceifeiro. Só falta nós ali estarmos com a disposição de colher da vida o que ela tem a nos dar. Colher da convivência, colher da luta, colher da dor. Os frutos mais saborosos que poderemos provar. Os frutos da vitória sobre nós mesmos. Da vitória sobre as injunções e dificuldades que trazem ao espírito felicidade que o mundo não pode dar. Incomparável, inigualável. É isso que Jesus está nos dizendo. Por isso, voltando a Emmanuel, ele continua: a vida não se resume a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Poderíamos acrescentar, não é só profissão, não é só dinheiro, não é só posse. Dentro do equilíbrio, isso faz parte. São buscas necessárias dentro da medida e da proposta de cada um na encarnação. No entanto, a vida não pode se reduzir a isso. Senão estaremos sempre insaciados, desgostosos, desanimados. A vida torna-se uma agrura, torna-se incômoda. Como Jesus diz na parábola do semeador, quando faz ali a abordagem dos diferentes tipos de solos, um que sempre nos chama a atenção, que buscamos destacar, é o terceiro tipo de solo, aquele no qual a semente já brota, no entanto é abafada pelos espinheiros. É um solo fértil. No entanto, dá-se preferência aos espinheiros neste solo do que à semente do Evangelho. Os espinheiros a abafam, porque aquele que cuida do solo deixou os espinheiros ali crescerem. Não os removeu para que a planta do Evangelho possa crescer. E ao explicar o que era esse tipo de solo, o que Jesus fala? Quem são os solos do tipo espinheiro? São aqueles cujas buscas do mundo, as ansiedades da vida material sufocam as virtudes dos céus. A vida excessivamente voltada para o terra-terra, a vida analisada por um olhar que não se levanta, que não se eleva, que não busca o mais alto, é uma vida que se converte em espinheiro, dos quais somos os primeiros a nos ferir, ferindo também a outros.
Porque a vida nessas condições, a vida amargurada, a vida desanimada, onde ela passa, ela meio que vai arrastando consigo os que estão desatentos. Quando a gente convive com corações que estão naquele estado de amargura, de lamentação, de reclamação, de desânimo, se não estivermos vigilantes, descemos também a essas mesmas agruras, a esse mesmo estado. É preciso arranquemos os espinheiros, dando ao mundo o que lhe cabe, a César o que é de César, dando aos afazeres do mundo o que lhe seja devido, mas jamais deixando de nutrir o espírito que somos com o que chega do alto. Jamais deixando de levantar dia a dia os nossos olhos para o alto. Pés firmes na terra, nos deveres que nos cabem, para que não seja também o nosso anseio do Evangelho só utopia, só ilusão, só viver no sonho. Olhos para o céu, pés bem firmes na tarefa, no equilíbrio, no bom senso, mas também sem esquecermos de olhar para o alto, de ansiar pelo céu, de buscar, como diz André Luiz na Casa Mental, o que há de mais alto, o superconsciente, operar sim no plano do consciente, naquilo que a vida nos pede aqui e agora, sem deixar de nos alimentar do porvir, da esperança. Isso é levantar os olhos. Por isso, Emmanuel continua, laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Porque é somente acessando essas novas faixas de pensamento e compreensão, meus amigos, que nós vamos nos libertando das amarras que ainda nos prendem à animalidade, ao passado. Me lembro de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 914, indagando os espíritos. Viu? Mas o egoísmo parece-se muito arraigado no coração humano. Será que a gente vai conseguir vencê-lo mesmo? Kardec pergunta, será que tem jeito mesmo? Porque parece tão arraigado em nós. O egoísmo, né? Os vícios, a gente se vê em lutas tão entranhadas com isso em nós. Kardec perguntou, a gente vai chegar a vencer? E os espíritos respondem assim, à medida em que se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá o homem às coisas materiais. O que eles estão falando? Quando a gente levanta os olhos para o alto, a gente vai redimensionando os valores. E o que nos prendia tanto à matéria, o que alimentava tanto ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, vai perdendo força. Porque a gente vai trazendo um outro tipo de combustível, uma outra lenha para queimar, a lenha do Espírito, que acende a chama viva de anseios mais nobres, de projetos mais sublimes, de algo que transcenda a matéria mesmo, esta encarnação. Então a gente vai gradualmente se desprendendo das teias, dos fios, das amarras que nos chumbam ainda ao solo, à medida em que ansiamos voar, buscar o céu. É isso que eles estão dizendo. E quanto mais o Espírito se vincular a essas coisas divinas, sublimes, transcendentes, por isso estudamos, por isso oramos, menos fortes serão essas amarras. E aí, quanto mais frágeis estiverem, mais fácil será substituir, enfim, nosso coração o império do egoísmo pelo império da caridade, do despojamento, do desinteresse, da humildade. Daí a importância dessa educação entendida em sentido mais amplo. Educar não será somente iluminar o cérebro na perspectiva kardeciana ou dos espíritos, será fazer com que os corações cada vez mais anseiem pelo céu, pela sua cidadania celestial e universal. Isso é educar. É despertar o espírito para o que ele é e poderá ser e será. É fazê-lo ansiar ou descobrir que anseia, porque fundamentalmente todo espírito anseia por isso, muitos ainda não descobriram apenas, mas é fazer com que ele descubra que a sua sede mais profunda é uma sede de Deus, de eternidade, de amor. É isso que Kardec e os espíritos estão dizendo. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito,
que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é o tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Tudo isso está aí, já chegou até nós. Todos os dias, quando lemos uma página do Espiritismo, somos relembrados disso, para que os nossos olhos não se voltem muito para a terra e não deixem de buscar o céu. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento, santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras, acima das brumas. Isso só o faz quem se ergue aos montes do testemunho, quem sobe com Cristo o Calvário de cada dia, no cumprimento dos seus deveres, no esforço por se conhecer e se melhorar, para não se fazer cego sobre si e, portanto, sobre a vida, para realmente enxergar, lembrando-nos do outro cego. Falamos do de Betsaida, agora lembremos do de Jericó. Na sua resposta, uma das mais belas de todo o Evangelho, quando Jesus lhe indaga: que queres que eu te faça? E ele tem a sabedoria de responder: Senhor, que eu veja. Senhor, ensina-me a projetar os meus olhos além, a não me deter na estreita faixa de visão dos olhos da matéria, dos sentidos do corpo. Ajuda-me a ver em espírito, Senhor, as bênçãos da luta e da dor, as bênçãos da enfermidade e da privação, as bênçãos da convivência difícil, do teste aflitivo. Ajuda-me a ver o verso da página, Senhor, e a não me deter na aparência. Ajuda-me a ver que a felicidade mora onde geralmente tomamos diante de nós a infelicidade. E ajuda-me a ver também que geralmente a felicidade e o triunfo no mundo carregam consigo depois tantas angústias e desilusões ao espírito. Ajuda-me a ver. É o que nos compete pedir. Irmão muito amado, que te conservas sob a árvore divina da vida, não te fixes somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Importante consideração de Emmanuel aqui, porque às vezes nossos olhos ficam voltados ali para a culpa apenas, para o que foi, poderia ter sido, para a oportunidade perdida. Isso é também manter os olhos voltados para baixo. Façamos como Saulo, que cego vinha caminhando pela vida quando se depara com Jesus. Poderia ele voltar os seus olhos para o passado e ficar interminavelmente a se culpar pelo que não viu, pelo que não fez, pelo que foi? Ele, ao contrário, volta os seus olhos para o Cristo, para a sua divina luz e indaga: Jesus, o que queres que eu faça? Isso é levantar os olhos. O que foi, foi. O que não foi feito, o que foi feito, já passou. Podemos agora e devemos voltar os nossos olhos para o amanhã, pedindo a Jesus orientação quanto ao que nos compete fazer. É o que Emmanuel está a dizer. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Há um recado implícito aqui. É como se Emmanuel dissesse: se ainda vemos em nós raízes enterradas no chão do mundo, se ainda vemos em nós vícios, imperfeições, limitações, não nos esqueçamos da esperança que já em nossos corações, em nossas mentes floresce. Não nos esqueçamos dos frutos de consolação que em nossas vidas já se formaram por misericórdia de Jesus. Nos fixemos nisso, na esperança, na oportunidade, no trabalho, no consolo,
no chamado do Cristo, para que então, dessas raízes que ainda nos prendem ao mundo, possamos gradualmente, no trabalho, no esforço, nos desprender para um dia alçarmos-nos aos céus, aos novos planos de evolução e de compreensão com o Divino Mestre. Por isso entendemos a relação entre o que Jesus aqui fala com o que ele disse no versículo anterior. Dizíamos que esse era um dos maiores desafios, porque o assunto parecia completamente desconexo. Nessa perspectiva que Emmanuel agora nos traz, há uma estreita correlação. Jesus havia dito antes: o meu alimento, a minha força, a minha base, o que me sustenta é cumprir a vontade do meu Pai e executar-lhe a obra. Depois ele nos fala: levantai os olhos, vede as terras já estão brancas para a ceifa. É como se dissesse: busquem também vocês, portanto, levantar os olhos, o pensamento e o coração, para sintonizar e descobrir a vontade do Pai e perceber que o alimento, a colheita da paz e felicidade que lhes há de sustentar já está aí, no campo em que Ele os situou, junto aos corações com os quais Ele os colocou. Aí está a oportunidade de serem fiéis, para que então encontrem a força, o ânimo, a alegria e a esperança de seguir. Treinar, meus amigos, coração, mente, sentimento e pensamento. Treinar a capacidade de ajustá-los, não deixar que repousem nas faixas mais baixas da existência, mas se voltem para os patamares superiores do Espírito. Essa é a proposta do Evangelho para conosco. Treinar-nos a visão espiritual, para que entendamos que o auxílio divino não está por vir, já chegou. Que a resposta aos nossos anseios não está tardando, já está junto de nós. Basta vejamos o campo, já pronto para a ceifa, desde que haja ceifeiro, desde que haja ali o trabalhador. Isso nos leva a uma outra mensagem do Emmanuel, também muito bela, no livro Cartas do Alto, capítulo 6, sob o título de Visão, em que ele vem nos falando como que a própria natureza já é em si um compêndio da obra divina, um convite a esse treino de olhar. Porque às vezes fica a criatura a esperar manifestações retumbantes do Criador, quando em verdade, dizem-nos os próprios Espíritos, Ele já nos circunda os passos de maravilhas extraordinárias, para as quais temos estado cegos. Ficamos a esperar uma manifestação expressa de que Jesus está conosco, de que Jesus nos respondeu, de que Jesus ouviu as nossas petições, quando a simples flor, o simples canto dos pássaros, a fonte que a cada dia corre, tudo isso já é mensagem de Deus falando-nos de sua providência e do cuidado que tem para conosco. Como diz Jesus naquela bonita passagem do Evangelho: olhai para os lírios do campo, para as aves do céu. Os lírios não tecem nem fiam, e no entanto o Senhor lhes dá com o que vestir. E lhes digo em verdade que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Ele assim cuida dos lírios do campo, quanto mais não fará por cada um de vós. Olhai para as aves do céu, que não ajuntam em celeiros, e no entanto o Senhor as alimenta todos os dias. Se assim, com esse zelo e esse carinho, cuida Ele das aves do céu, como não cuidará de cada um de vós? O que Jesus está dizendo? Meus filhos, meus amigos, meus irmãos, olhem para a natureza, olhem para o mundo, olhem para a beleza e a perfeição da lei. E qualquer dúvida quanto ao amparo divino desaparecerá. Qualquer desânimo ou angústia que nasce em nossos corações, qualquer medo ou qualquer dúvida, não encontrará razão de ser quando percebermos o mar de misericórdia em que estamos imersos, a traduzir-se na beleza de uma flor, no canto dos pássaros que anunciam um novo dia, uma nova ocasião de recomeçar, Deus que nos dá mais uma chance de realizar. Se olharmos isso,
toda sombra em nosso coração vai se dissipando ao contato dessa luz. Por isso, nesta mensagem Visão, Emmanuel vai dizer assim, que a própria fonte já é uma revelação da graça de Deus que nunca cessa de jorrar. Faça chuva, faça sol, seja qual for o horizonte, seja qual for a circunstância ou o dia, a fonte está lá jorrando. Assim, o amor de Deus para conosco. Estivermos onde estivermos onde for, façamos o que for, a fonte do amor de Deus nunca cessa de jorrar. A flor já é um apelo à sensibilidade, induzindo-nos a reverenciar a perfeição, a misericórdia, que não só cerca os nossos passos com o bem, com o seu amor, mas também com a beleza. A beleza já é em si um presente com que Deus nos fala do seu carinho por nós. A grandeza do céu nos rodeia em toda parte, a fim de que nossa visão se exercite, se ilumine e cresça. Entretanto, muitas vezes ficamos a rogar, a esperar manifestações retumbantes, quando há tantas maravilhas em torno de nossos passos, de nossos pés. Por isso ele diz mais adiante, abre os olhos e vê. Quando Jesus se colocou ao encontro de nossas necessidades, trouxe acima de tudo o sagrado objetivo de nossa iluminação espiritual. Não é preciso subir alguém ao céu prematuramente a fim de entrar na posse de sublimes revelações. Não está lá mais adiante. A felicidade ou a compreensão está aqui, se soubermos colher, poderíamos dizer. O mundo é um compêndio gigantesco em que nos cabe descobrir os recursos de melhoria e elevação. Não te esqueças, pois, de que abraçando os nossos deveres no abençoado serviço de cada dia, isto é, indo ao campo, indo à ceifa, a experiência no bem, conferir-nos-á ao Espírito a glória imperecível da divina visão, da capacidade de ver. Levantemos, portanto, amigos, os olhos. Deixamos as antigas aldeias de cegueira e de inação. Elevemo-nos com Jesus aos montes. Ergamos o coração, levantemos os olhos e a vontade para o trabalho e para a ceifa. E veremos, dia a dia, que a felicidade está muito mais próxima do que poderíamos imaginar. Que o campo está muito mais propício para o nosso bem e crescimento do que poderíamos conceber. E de que Jesus, em suas infinitas maneiras de nos auxiliar, tem estado conosco, mesmo quando, para com Ele, para com as suas dádivas, temos estado tão cegos. Que o Senhor nos ampare e que possamos, como o cego de Jericó, ao Cristo rogar, que nos dê visão, que nos dê entendimento e que possamos nos recordar nos dias difíceis, pesados, quando nossa visão, nossos ombros pareçam se curvar para o solo, lembremos-nos a orientação de Jesus um dia a Zebedeu. Quando este de joelhos lhe agradecia, dizia Jesus a ele e a todos nós, levanta-te, meu filho, porque os filhos de Deus vivem de pé, olhando para o alto, para encararem o bom combate. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.